O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro revelou novas informações sobre 2 acusados da Operação Ponto Final que foram soltos pelo habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Rogério Onofre saiu da prisão hoje à tarde. Ele foi preso em julho na Operação Ponto Final, acusado de receber mais de 40 milhões de reais do esquema do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Depois do habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, os procuradores haviam pedido que Onofre continuasse na cadeia. Segundo os procuradores, ele estava ameaçando outros presos da operação. O MPF também apresentou um áudio gravado dias antes da prisão de Onofre. Vê se você me arruma meu dinheiro aí, dá um jeito, vocês não estão dando solução de nada, vocês não estão conversando, vocês têm imóveis aí, não dão nada. Vocês não estão acreditando, rapaz, na sorte. Vocês não morreram ainda porque eu quero receber, meu irmão. Eu estou percebendo que vocês não vão pagar mesmo, então nós vamos resolver isso de... O juiz Marcelo Bretas recebeu ontem um novo pedido de prisão de Rogério Onofre. O juiz afirmou que, apesar de as denúncias serem gravíssimas, não poderia analisar a questão diante do habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes. Marcelo Bretas encaminhou ao ministro um ofício relatando os fatos novos. Hoje, o blog do jornalista Gerson Camarote, no G1, noticiou que, em um ofício, o ministro Gilmar Mendes disse que remanesce como, de regra, a competência do juiz de origem para a apreciação de pedido de prisão preventiva. Ou seja, a decisão de uma nova prisão de Rogério Onofre está nas mãos do juiz federal Marcelo Bretas. Um outro preso da Operação Ponto Final, que também teve habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, foi liberado no sábado. Jacó Barata Filho é um dos maiores empresários de ônibus do Rio. Segundo o Ministério Público Federal, documentos mostram que, antes da prisão, ele planejou fugir para Portugal. Imagens mostram Jacó Barata Filho prestes a embarcar para Lisboa no dia 2 de julho. Ele levava na mala um documento sigiloso. Era a ordem judicial da quebra do sigilo bancário dele e de outros investigados na operação. As investigações indicam que Jacó Barata Filho recebeu a ordem judicial da Caruana S.A. Sociedade de Crédito, uma empresa de financiamento para o setor de ônibus. Segundo os procuradores, depois de ter o documento em mãos, Jacó Barata Filho comprou uma passagem só de ida. Nesta conversa por e-mail com a secretária, Jacó Filho deixa claro que não tem data para voltar ao Brasil. Ela pergunta sobre a viagem para Portugal. Ele responde que decidiu ir naquela noite junto com a filha Bia. A secretária pergunta se ele comprou ida e volta. E Jacó Filho responde que só vai com a passagem de ida. A defesa de Jacó Barata Filho disse que o encadeamento de fatos da denúncia está incorreto e que nunca houve uma tentativa de fuga. Que Jacó tomou conhecimento do ofício de forma regular e que a viagem foi marcada quase 10 dias depois disso, com datas de ida e de volta. A Caruana, que atua no financiamento do setor de ônibus, informou que desconhece o teor e até a existência da investigação e que sempre operou com transparência, ética e de forma legal. Nós não conseguimos falar com a defesa de Rogério Onofre. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Gilmar Mendes não quiseram comentar as manifestações dos procuradores e da Associação de Juízes. O juiz Marcelo Bretas, que julga os processos da Lava Jato no Rio, recebeu apoio hoje de colegas do Judiciário, do Ministério Público e de artistas. A manifestação foi uma reação a recentes atitudes do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Juízes, procuradores, políticos e artistas como Caetano Veloso participaram do ato de apoio ao juiz federal Marcelo Bretas, que esteve presente, mas permaneceu em silêncio. A manifestação foi organizada depois de comentários feitos por Gilmar Mendes na semana passada sobre decisões de Marcelo Bretas. Responsável pela Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas tinha determinado em julho a prisão do empresário de ônibus Jacó Barata Filho e de pelo menos outros 10 envolvidos acusados de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para soltar o empresário. No mesmo dia, Marcelo Bretas determinou novamente a prisão de Jacó Barata, alegando fatos novos. Gilmar Mendes mandou soltar Jacó Barata e comentou a decisão do juiz federal. Isso é atípico, né? E, em geral, o rabo não abana o cachorro. É o cachorro que abana o rabo. Na semana passada, o Ministério Público Federal pediu que Gilmar Mendes se declarasse impedido de participar do processo.
alegou que o ministro foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata e que o cunhado de Gilmar Mendes é sócio de Jacó Barata numa empresa de ônibus. Não é possível que um ministro da Suprema Corte do Brasil venha à imprensa agredir verbalmente o trabalho do magistrado. Ele tem todo o direito de reformar, de conceder habeas corpus, de cassar as decisões. Mas isso tem que ser feito dentro de um processo. Hoje, a Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou uma carta em que também critica as declarações do ministro. Os procuradores dizem que não é de hoje que causa perplexidade ao país a desenvoltura com que o ministro Gilmar Mendes se envolve no debate público, dos mais diversos temas fora dos autos, fugindo assim do papel e do cuidado que se espera de um juiz, ainda que da Corte Suprema. Segundo a carta, o ministro Gilmar Mendes não só se dirigiu de forma desrespeitosa ao juiz federal que atua no caso, afirmando que em geral é o cachorro que abana o rabo, como lançou injustas ofensas aos procuradores da República que oficiam na Lava Jato do Rio de Janeiro, a eles se referindo como trêfegos e barulhentos. Os procuradores afirmam que a ação do Supremo, no caso, é essencial para que a imagem e a credibilidade de todo o sistema judiciário brasileiro não saiam indelevelmente abalados e terminam dizendo que a eventual inação, infelizmente, funcionará como omissão.